maçã, a estrutura estaria adequada àquela geologia, mas como a rocha estava totalmente alterada, aquilo ali ia criar uma situação de risco. O refúgio é um refúgio altamente tóxico, que está nas nascentes do Tubarão, que é uma água linda ali, a região tem várias nascentes. Estou dando esse relato porque a gente tem que começar a prestar atenção. Se é muita gente na universidade daqui fazendo algo com isso, a gente tem que acabar com isso. Cara. É uma coisa que a gente tem que moralizar enquanto profissional em todas as áreas. E esse caso de Minas Gerais e vários outros casos que a gente não vê na mídia são fraudulentos, questão de omissão de pessoas, de órgãos que estão aí só para assinar papel, cada comissionados dos órgãos, seja IBAMA, aqui no caso Pátria, Floresta. Não é, o problema não é o órgão em si, a estrutura que está colocada e que a gente tem que combater, cara, para normalizar para que a gente que quer trabalhar direito vai ter esse campo de trabalho e vai ser respeitado. Tem que fazer isso, pessoal. Acho que a gente tem que ocupar o Ministério Público lá de Minas. Na verdade, eu ia falar uma coisa para você. Eu sou estagiária do Ministério Estadual do Paraná há 1 ano e meio. E lá, não na minha comarca, mas na comarca próxima, tem um promotor que ele sai batendo em todos os casos de instalação de centrais hidrelétricas. E ele conseguiu derrubar da seguinte forma: ele chegava para o prefeito do município, fazia uma audiência e falava: olha, você vai ter tanto a mais da sua verba no final do mês, se você, ao invés de instalar uma central hidrelétrica, for uma área de preservação ambiental. E aí ele convencia economicamente. Ele colocava as vantagens. E é interessantíssimo isso, porque normalmente o Ministério Público trabalha depois do impacto na área criminal. E na verdade ele deveria trabalhar antes. Só que aí nós temos uma barreira, que são os promotores de justiça, eles são excelentes na área de direito. Só que eles não têm muito conhecimento na área do meio ambiente. E nós, como sociedade, nós precisamos ir atrás, nós precisamos bater nisso e levar até mesmo informação. Então eu trabalhei 1 ano e meio com uma promotora que é excelente, mas a cada vez que eu falava algo sobre a área do meio ambiente, porque eu estou me formando em engenharia ambiental, ela ficava fascinada e criava inúmeros projetos na cabeça. Então isso era maravilhoso. E é uma coisa que nós deveríamos fazer enquanto sociedade: procurar a nossa ferramenta de coletividade, de representação de coletividade, que é o Ministério Público, e bater mesmo nessas situações. E aí, no caso de já ter acontecido a tragédia, também é interessante, já que a gente vai ter um grupo, pressionar a promotoria, que seja responsável em Minas Gerais, e sempre buscar informações de como está acontecendo o processo, porque com certeza nesse processo vai ter inúmeras tentativas de fraude, de atrapalhar essa situação. E se a gente conseguir forçar e estar sempre atrás disso, nós vamos estar ajudando de uma certa maneira. Apesar de Minas Gerais ser o lugar onde o Ministério Público Estadual tem a melhor estrutura para a área de meio ambiente, tem bacias comitês de bacias hidrográficas, mesmo assim a gente tem um papel fundamental como sociedade. Legal. Obrigada. Acho que é ela. Acho que é da frente. Acho que sim. Obrigada. Eu sou a Bárbara, eu sou do grupo de Direito Ambiental. Eu não fiquei sabendo do convite, porque eu aleatoriamente vi o convite. Vou levar as pautas no grupo. Bom, eu acabei de entrar no grupo, então assim, eu estou começando os meus estudos de Direito Ambiental agora. Então por isso eu fiquei até meio calada, porque fiquei com medo dos questionamentos. E eu preciso estudar ainda a proposta do novo Código de Mineração, da TR. Mas o que eu posso falar é que a nossa Constituição, ela resguarda o nosso direito de ter um ambiente ecologicamente equilibrado. E ela coloca isso como um direito fundamental. Ou seja, é um dos direitos que estão em supremacia com todos os outros direitos que a gente tem. É um direito que resguarda a nossa dignidade à vida. É o direito mais importante que a gente tem. Sem um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é o termo utilizado, a gente não tem vida, a gente não tem nada. E eu não estou entendendo o que está acontecendo com esse país, que a economia domina o poder público, que está surgindo esses PLs bizarras. O Código Florestal do país, a gente até fala do direito ambiental, que é o Código Não Florestal. Ele já está aprovado, vigente, que esse código é uma vergonha. E o que eu posso dizer é que a gente deve lutar contra essas leis agora, esses projetos de lei, porque depois é muito mais difícil tirar elas vigentes. E como a colega, desculpa se é o nome,
Como você disse sobre o licenciamento ambiental, tem essa dificuldade também do licenciamento e da linguagem técnica. Eu acho isso um ponto muito importante. Ele é todo envolto em linguagens técnicas que não permitem acesso à população. E também, como a outra colega disse, o papel do jurista ali, ele só vai protocolar licenciamento ambiental, depender do tecnólogo, que muitas vezes é comprado pela empresa. Então, o sistema a emoção está muito grande, eu sinto no da pele, Obrigada. Só, pela questão de organização, nós vamos ter mais essa fala, mais a tua, e daí mais duas, daí a gente fecha esse bloco e começa as exposições. Pode ser? Sim. Tá. 3? Então tá, mais 3. Boa noite, eu vim aqui para falar meio baixinho, mas inclusive tem muita coisa para falar e depois, se der tempo. Meu nome é Alessandra, eu sou de Minas e eu sou graduada em Ciências Socioambientais pela UFMG. Ou seja, a gente desde o começo se depara com esses problemas de mineração no estado. Eu anotei algumas coisas que eu queria falar, mas eu não sei se dá tempo. Como o colega ali citou a falta de informação, eu pensei em falar pelo menos o que eu sei, o que foi acordado até agora. E o que a gente sabe é que houve uma multa de 250 milhões. Mas essa multa é referente ao dano ambiental. Então, houve uma condenação à prestação de serviços na comarca de Governador Valadares, que foi onde a lama chegou. E com uma multa diária de R$1 milhão diário, né, com o descumprimento dessa prestação de serviço. Além disso, o dano ambiental, ele é independente de culpa da Samarco, já que eles têm uma atividade que é potencialmente degradadora, então, independente se a culpa foi dela ou não, ela tem que arcar. Outra coisa referente ao licenciamento é que a licença estava vencida, mas a renovação estava em curso. Só não foi aprovada porque o Estado não fez isso a tempo. Então, estava vencida, mas a renovação já estava para acontecer, mas o Estado, como demorou, ela venceu. E aí, a questão da nova PL, que eu falei errado, o número é 92946, que está em andamento justamente porque o governador fez um criticado dos ambientalistas, porque eles colocam várias pedras no caminho do licenciamento e acabam fazendo com que ele seja demorado, mas aí está aí o resultado. Então, a questão da dependência das prefeituras, a gente vê o tempo todo, e dos trabalhadores, inclusive houve uma manifestação local, em relação ao Fica Samarco, pela própria comunidade, porque tem população que depende daquela empresa. Então, isso que o colega falou vai além do que a gente quer fazer aqui, é uma questão que a gente vai discutir aqui, capitalismo, né? Por último, eu queria deixar só, a Rari já citou o grupo de estudos em temáticas ambientais da UFMG, quem puder buscar no Facebook, na internet, eles trabalham com isso o tempo todo, não só em relação à mineração, mas todos os conflitos ambientais no Estado. E, inclusive, eles fizeram um manifesto que eu posso colocar depois quando a gente for se reunir, porque eles colocam aqui quais são as medidas imediatas. Eu posso ler, não vou falar agora porque o meu tempo já acabou. Mas, então é isso. Eu sugiro, a princípio, todo mundo se informar desse grupo de estudo que é bem sério, é dentro da universidade, mas eles estão em contato com essas populações. É um bom começo, assim, para ter uma informação. E aí depois, se todo mundo estiver de acordo, eu posso ler quais são essas medidas que eles colocaram como imediatas referente à Mariana e à questão ambiental geral no Estado. E agora? Ah, é? Tá, então é um manifesto
grande, a primeira parte dele ele não traz tantas diretrizes, então quem quiser buscar na internet tem no site do GES, você pode ler. Eu vou ler só essa parte que eles colocam assim. Eles escrevem: é nosso direito e dever, enquanto cidadãos e organizações civis brasileiras, exigir medidas imediatas. 1. Sobre o PL do licenciamento e a necessidade de reformulação da política ambiental. Suspender o regime de urgência do PL 2946 de 2015, porque ele foi colocado em medida de urgência justamente para as comunidades não terem tempo de se articular e chegar lá com demandas prontas. E continua, mesmo depois do desastre, em regime de urgência. Inclusive, o deputado, ele fez uma fala na empresa, você deve ter visto no Facebook, ele se posicionou em relação ao desastre na empresa, na Samarco. Então, suspender o regime de urgência da PL e os regimes de exceção ou licenciamento especial ou prioritário para grandes projetos, particularmente de mineração. Promover grande debate estadual e nacional visando ampla reformulação e qualidade, a participação equilibrada e a segurança jurídica do meio ambiente, dos direitos das comunidades, das estruturas de gestão, monitoramento e licenciamento ambiental em nível municipal, estadual e nacional. Sobre a reparação dos danos pessoais, sociais e a bacia hidrográfica do Rio Doce, dimensionar a magnitude do estrago causado à fauna, aos ecossistemas, à água e das perdas e danos sociais, sobretudo os das comunidades rurais que vivem da agricultura, pesca e da criação de pequenos animais, bem como das cidades e atividades atingidas ao longo do Rio Doce. Garantir a estabilidade do emprego dos trabalhadores atingidos, efetivos ou terceirizados, inclusive nas imediatas atividades de recuperação e restauração ambiental. Adotar ações e planos imediatos de redução dos impactos negativos e de recuperação ambiental da bacia do Rio Doce a curto, médio e longo prazo, discutindo e submetendo a recuperação da bacia do Rio Doce à aprovação da sociedade. Proteger as subbacias indispensáveis ao repovoamento e à qualidade dos ecossistemas ainda preservados nessa bacia, se necessário, com a cassação de outorgas de uso da água e de licenças ambientais para projetos não operacionais, e a adoção de regimes de moratória ambiental para o licenciamento de grandes projetos causadores de impactos, bloquear imediatamente os bens das empresas e dos responsáveis diretos pelo desastre para garantia de indenização à população vitimada e da recuperação das áreas atingidas pelo rompimento das barragens. Sobre a mineração e a urgência de diversificação econômica. A participação e deliberação dos trabalhadores, assim como das comunidades potencialmente atingidas por tais projetos, em comissões de segurança da atividade de mineração, assim como de outras atividades de risco. Que a sociedade e as comunidades sejam respeitadas na determinação das alternativas técnicas e locacionais das estruturas, bem como das áreas que devem ser protegidas das atividades com impactos intensos e irreversíveis. Realizar a primeira Conferência Nacional da Mineração Brasileira com a participação de empreendedores, trabalhadores, pesquisadores, comunidades, municípios minerados e sociedade em geral, e impedir a blindagem da especulação e do desrespeito ambiental e social na regulamentação da atividade mineral. Contrapor a perspectiva do monopólio da atividade mega extrativista, o estabelecimento de ritmo de exploração e oportunidade de diversificação econômica mais condizentes com a capacidade e sustentabilidade territorial das bacias hidrográficas e com o direito das pessoas à felicidade, à saúde, ao meio ambiente respeitado e ao trabalho digno em todas as atividades. É isso. Eu acho que não preciso falar mais nada, né? Para a gente conseguir levar a cabo assim, o evento, ter um andamento bom, conseguir fazer tudo, vamos, questão de ordem, assim, vamos ter 3 minutos para cada fala a partir de agora para fechar esse bloco, e daí a gente passa para as falas dos professores e convidados. Sobre a exploração de minério em regiões de reserva de milho.
Essa PEC foi surgida depois de ter descoberto uma reserva de um minério chamado nióbio na Amazônia. Essa reserva está estimada na casa dos trilhões, chega a dar mais dinheiro do que essa nova reserva do petróleo que foi descoberta no pré-sal, e é muito mais fácil de se extrair, que é só destruir. Então, eu só queria dar uma sugestão, né, que eu acho muito bonito esse movimento, uma disciplina de avaliação de impacto, puder contar porque parece que não ajuda nada que a gente passa ali. Sobre político é então, assim, ó, eu acho que mesmo que a gente precisava mesmo fazer tudo isso, mas também procurar os grupos de todas as universidades do país que com certeza estão fazendo a mesma coisa que a gente. Juntar esses grupos e aí sim a gente fazer a mesma coisa. Porque se a gente se unir com muita gente, isso vai fazer a diferença. Agora, se a gente for só nós aqui, pessoal, vai ser Santa Catarina lá falando. A gente precisa ligar as pessoas em todos os lugares, porque com certeza tem muita gente em todas as universidades fazendo a mesma coisa. A gente só precisa achar essas pessoas. E fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui, ver o relatório deles, ver o nosso, juntar tudo e fazer uma grande coisa, né? Que é levar isso para onde tem que levar. Né? Que no caso é a justiça. Porque eles decidem. Não importa se tem PEC, se não tem PEC, não existe outro desastre como esse. Não existiu ainda. Como eles vão ter uma ideia? Aí diz ali, não, mas tem que valorar, tu tem que dizer um valor. Eu digo, o valor é de toda aquela empresa. Como a gente vai recuperar o que ele trouxe? Não tem, pessoal. Ou fecha e dá todo o dinheiro para recuperar tudo, não tem. Então, assim, para conseguir qualquer coisa nesse sentido que a gente está falando aqui, a gente vai precisar de que todo mundo está no Brasil inteiro pensando a mesma coisa, se una mesmo. Nem que seja e-mail, sei lá onde é que a gente vai conseguir fazer isso, depois representar, e depois quando a gente tiver essa representação, a gente se unir mesmo para chegar lá e dizer assim, a gente, todo o Brasil quer isso. Porque não pode acontecer em nenhum outro lugar do país isso. Porque a gente tem muita mineradora em vários lugares do país. A Amazônia está cheia. A gente precisa aqui mesmo, deixa eu ver ele falar. A gente precisa dessa defesa, precisa rápido. Tá? Precisamos nos unir. Sem essa união não vai funcionar. Mas quem apoia, não vai o evento da ONU? Isso também, quem apoia. Vamos fazer uma intervenção. O nosso sonho, vou contar o nosso sonho. Nosso sonho. Tem as duas torres lá da... Me foge até o nome porque eu não faço questão de lembrar. Prof, me ajuda. Lá da termoelétrica, Jorge Lacerda. Tá uma faixa entre as duas. Chega de carvão. Tá, e claro, outras questões, né? O nosso sonho, né? Claro que não é, a gente não vai conseguir, quem sabe um dia. Mas aqui. Não, claro, exatamente. A gente podia chegar lá com Então. Aí agora o Photoshop, bater a foto, e botar a faixa e as pessoas. Deixa eu só. Então, só para finalizar a história e a gente dá a continuação. Esse evento, né, nos foi convidado segunda-feira, então, claro, uma coisa nova, né? Estamos na quinta, é muito bom que vocês estejam aqui. Mas a gente está assim pensando em fazer alguma coisa, né, durante o evento. A gente até tinha pensado em fazer essa conversa durante a COI, mas também outras questões não aconteceu. Mas sim, a gente está pensando em alguma coisa. E daí a gente vai comunicar aí pelas redes, mas o principal é também vocês estarem participando do evento, né, pelo menos em alguns momentos. Os momentos de trabalho vão ser à tarde, né? Amanhã à noite vai ser mais palestra, mais de conversa. E daí depois a gente vai ter esses momentos de conversa. Mas daí fiquem ligados, tá? Facebook e o nosso site. Tem espaço na COI pra gente marcar já uma reunião, uma segunda? Tem espaço? Então, a gente tem uma reunião daqui a pouco.
a gente está fechando a programação, como eu falei. Porque daí a gente pode pensar nesse conversar momento. isso aqui com os alunos, com os estudantes, mais de 300 estudantes que vêm de toda a América Latina. E esse não é um problema só do Brasil, é do continente. Então a pergunta é, a COI abre aí 2 horinhas para nós? Pronto. Nós vamos ter uma reuniãozinha agora, a gente vai pensar nesse momento. E acompanhem lá no Facebook e site, que daí a gente vai divulgar isso. Mais no Facebook, que é mais fácil de estar postando as coisas. Quem é a próxima? Maria, como eu vou fazer um mapa de conhecimentos aqui do salão. Quem aqui é da Exatas? Quem que é da Exatas aqui? Só para ter um mapa de conhecimento. Exato, beleza. Quem é da Humanas? E quem é da Biológicas? Tá ótimo, tá maravilhoso. Bem seguro. Saber a atuação local. Exato. A gente vai se articulando no nosso centro. Massa, show de bola. Próxima, amiga. Bom, gente, meu nome é Cristiane. Eu não sou da UFSC, mas eu gosto do tema, quer dizer, não gosto como isso aqui. E não sei se eu queria lançar uma ideia para vocês que me correr cumprimentando você, isso, Nancy, que eu acho que é um momento assim que eu espero que seja a última vez que eu veja isso. E eu acho que é um momento que todo mundo precisa, todo mundo que é da área, de alguma disciplina que está envolvida nessa história, que eu acho que é um momento que a gente precisa recolher dados, muitos dados. Ver o que vai acontecer no mar, entendeu? Ver quais são os produtos que a gente come, que vão ser prejudicados, entendeu? Fazer todo um levantamento dessas questões, tanto da parte de fauna e flora, também, né, que a gente vai, né, com a história do mar, que a gente vai ser prejudicado por causa do mar, ainda mais que esse ano de El Niño é muito alestada, dá muita poluição de leste e vai trazer tudo para cá rapidinho, entendeu? Então, assim, ver essa questão, se tivesse como fazer esse estudo também, com o pessoal da oceanografia, não sei se aqui, eu acho que não tem, né? Tem? Ah, desculpa. Então, ver isso, ver se cai alguma coisa na areia, ver se está... Coletar peixe, coletar camarão, coletar tainha, coletar os animais do mar para ver o que está acontecendo, né? Até os próprios animais da areia, de repente. Essa questão de dar comida também, ver o que a gente vai poder comer ou não. Não, porque tem coisas que a gente de repente vai poder comer um pãozinho de queijo mineiro, ou alguma coisa nela. A gente vai, né? Eu acho que é importante também passar isso para a população. Tem muita gente que não está sabendo do impacto. A gente fica sabendo, a galera da faculdade fica sabendo, porque já está dentro da faculdade, que isso está sendo discutido aqui, mas a população grosso mesmo ninguém sabe. Então, assim, eu acho que é bem importante essa questão também. E conseguir pegar o maior número de dados que a gente, né, tiver aqui no estado, que a gente possa monitorar, eu acho que também é bem importante. Não, te mandei. Mas lá eu queria dizer que, como o Valerio falou, Ninápolis é uma terra muito fóssil e a Vale tem muitas terras lá, então eles querem saber. Depois desse crime, melhor que lá em Minas Gerais, a comunidade de Ninápolis meio que deu uma acordada, se acordou mesmo, e agora dia 5 de dezembro vai ter aquela famosa arte na praça, que sempre teve, estava meio apagada assim, mas vai ter de novo arte na praça. E uma das atividades, que vai ser o dia inteiro, de várias atividades, vai ter capoeira, yoga, mosaico, vai ter bastante coisa. Uma das atividades é uma manifestação contra a construção dessa poçadeira em Ninápolis. E eu acho que é muito importante a gente estar lançando essa ideia aí. Dia 5 de dezembro. Então, pessoal, realmente eu acho muito importante a gente pensar as questões locais da mineração de Santa Catarina também. E realmente esse crime ambiental que aconteceu serviu como estopim, tem que servir como estopim para que essa questão seja muito mais visibilizada, não só na mídia, mas na universidade. A universidade tem que produzir saber crítico sobre isso, a gente tem que realmente se articular para ir junto com os movimentos sociais, com o MAB, movimentos atingidos por barragem, e enfim, eu acho que esse espaço aqui é bom para propor formas de se
articular, e eu acho que esse meio coletivo é uma boa iniciativa. Vamos passar para as falas? Tá. 30 segundos. Eu só queria passar um recado bem rápido, que a gente está falando nessa questão de mobilização, e em Santa Catarina, infelizmente, o histórico de mobilização foi ao contrário. Né? O colega estava falando do Código Florestal, que foi aprovado em 2012, que, para quem não sabe, flexibilizou todas as leis ambientais de proteção da vegetação nativa, incluindo a redução da mata ciliar de 30 para 5 metros em várias propriedades, a redução da proteção das nascentes. Esse foi um movimento que nasceu aqui em Santa Catarina. A gente participou, quando eu estava bem no início da graduação, de várias manifestações de rua contra a mudança do Código Ambiental de Santa Catarina. Foi mudado, foi contra o Código Federal, que tem que ser sempre mais restritiva a lei estadual do que a federal. Santa Catarina, com a força política e com a força de mobilização, abaixou a restrição com relação à lei federal. Quando eles conseguiram baixar a restrição com relação à lei federal, isso foi para a Câmara dos Deputados, foi para o Senado, e foi isso que mobilizou a mudança do Código Federal. Então, hoje no Brasil, todas as matas ciliares e nascentes estão menores por causa de uma mobilização que começou aqui em Santa Catarina, há muito pouco tempo atrás, eu estou falando de 2003, 2004. Então, eu acho que é para a gente ver como a gente tem a oportunidade de fazer o contrário também. Se a gente iniciar uma boa mobilização em Santa Catarina, né, que tenha uma construção coletiva, que tenha conexão com esse grupo de pesquisadores que já está se mobilizando, que começou com 10 pessoas e já está em 4.000 pesquisadores, e a gente criar essa mobilização verdadeira e legítima, eu acredito que a gente consiga derrubar, né, todas essas iniciativas de projetos de lei e de PECs que estão querendo flexibilizar e facilitar o licenciamento da mineração e de várias outras atividades que são extremamente impactantes. Né? Então, acho que a gente tem que aprender também com o outro lado, vamos dizer assim. Né? Se eles conseguiram, como que eles conseguiram? Conseguiram mobilizando o agricultor, botando o agricultor no ônibus, vindo para a Assembleia Legislativa, fazendo mobilização, e isso criou todo um movimento econômico e político que viabilizou uma mudança maior. Então, acho que a gente tem que aprender com isso também. Para fechar o round. A gente tem que aproveitar, porque voltando aqui, o Tamoleiro é uma unidade de conservação, a maior do estado, a gente trabalha lá, e está passando por um processo parecido também, que é eles anexaram 2 áreas do pátio, a Baixada do Macedônia e o Rio da Guarda. Tem um projeto que está em licenciamento da Fátima, que é construir uma dubaia para a Guarda, que vai matar o Rio da Guarda, vai acabar com o Rio. O Rio está morrendo aos pouquinhos, pode dar infraestrutura, que já é um problema, e da mineração, ali na bacia do Rio da Guarda. E a gente está tendo esse problema já no curso. Aí o Rio está vivo, é um rio que tem uma capacidade de resiliência ainda interessante, dá para a gente trabalhar, e tem interação muito forte com o mar. E agora tem esse projeto de licenciamento dessa cidade ali, numa região que é um estuário, que entra a maré, que é uma área super sensível, e vai estar na falta logo mais. Eu só aproveitando esse espaço para falar isso, porque a gente está esperando, porque o licenciamento a qualquer momento pode ser que saia uma LAP da Fátima, ainda no ano que vem, esse ano, pode ser até aparecer uma LAP autorizando esse empreendimento que vai acabar com a zona costeira. Projeto Porto Lareia. Projeto Porto Lareia. Tem um movimento chamado SF da Mata, que é uma parte da rede. Inclusive, quem quiser, a gente pode estar, o Parque do RAB 10 de dezembro, a gente pode estar organizando atividades lá, o espaço é público, para pensar essa história, fazer saída de campo, desenvolver algumas ações mais práticas de trabalho que vão estar disponíveis lá na nossa Liga 10. Pessoal, só questão de ordem mesmo. A gente vai convidar o professor Daniel aqui também para fazer a exposição, a Flora, e o Ramiro também vai falar um pouquinho sobre o novo código de mineração, pelo menos para trazer informações mais concretas. Então eu queria só convidar o professor Daniel, não sei se você prefere fazer aqui ou sentar ali. A Flora já chegou, ela estava indo agora. E outra coisa, cadê a lista de chamada, pessoal? Tá tudo lá atrás. Tá ali com o Bob, que ainda não assinou.
amigos, muito boa noite. Quem não me conhece, meu nome é Daniel Silva e sou um professor aposentado do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental e fiz, minha vida toda aqui nesse ambiente. Aqui nesse auditório eu defendi a minha tese de doutorado. E essas pessoas que falaram antes de mim, algumas delas foram meus orientantes, é um prazer ouvi-los. Então essa é a minha casa. E na falta de uma pessoa mais idosa, eu lhe dou as boas-vindas. Esse auditório tem muitas histórias e eu fico muito feliz de vir aqui hoje, assim, de supetão. Eu não conhecia os dois jovens e ver cheio. Meus parabéns a vocês dois. Cadê o Arthur? O Arthur e a Maria. E também a essa colega jornalista, que tem uma intimidade também com as nossas culturas mais radicais do país. A ideia que eu construí com o Arthur era trazer para vocês um pouco de um conceito, de uma ideia que eu estou trabalhando agora com mais de dedicação, que é de um filósofo alemão que faleceu em 93, e ele trabalhou a ideia de um princípio responsabilidade. Então ele pegou a palavrinha responsabilidade, que nós, no nosso grupo, nós usávamos muito, vocês tudo lembram, Richard, que a responsabilidade era uma combinação de duas palavras, era responder com habilidade as demandas de uma sociedade. No nosso caso, eram as demandas da sustentabilidade. Então, essa coisa da responsabilidade era uma dialógica. A gente tinha que aprender a responder com habilidade. Então, é nesse sentido que a gente chegava para a sociedade e se apresentava como engenheiro. Enfim, no nosso caso era como engenheiro, mas todos os profissionais poderiam se apresentar à sociedade respondendo com habilidade a uma demanda da sociedade. Então veja que tem que ter o profissional, mas também tem que ter a sociedade que apresente as demandas, tá certo? E aí é que começa a complexidade, porque nós viemos de uma sociedade que não tem a cultura de apresentar demandas. Nós temos dificuldades. Então eu queria trazer um pouco esse contexto da nossa especialidade, que é a gestão da água, para tentar compreender melhor o desastre de Mariana. Nós temos uma lei federal, a 9433, que é a lei que estabelece a Política Nacional das Águas, que é uma lei muito avançada. Eu estudei muitas leis do mundo. Eu digo para vocês que não existe lei no mundo tão avançada quanto a 9433. E ela traz algumas ideias muito claras. Por exemplo, a ideia de que a gestão das águas de uma bacia deve se afastar da prática setorial que, digamos, que dominou o país até a Constituição de 88. O que é essa visão setorial? A visão setorial é de que um setor da sociedade, ou digamos o pessoal que gera energia elétrica, o pessoal que usa a água para transportar mercadorias, ou o pessoal que planta arroz, ou o pessoal que tem uma usina de uma indústria de produção de carvão, são um setor. Ele pega a bacia e usa toda a água ou todo o ambiente da bacia para o seu setor. Eu vou dar um exemplo do que a gente tentou fugir com a Constituição de 88, que depois foi regulamentada essa parte da água, 10 anos depois, na 9433, que é de 1997. Aqui em Santa Catarina,
Nós temos 3 exemplos muito marcantes de domínio de uma bacia por um único setor. É o que a gente chama de setorialização da água. Quando a gente fala que um setor domina uma bacia, significa que ele vai matar essa bacia. Porque tudo tem um risco. Se você ficar restrito a um único setor, o risco vai acontecer. Então nós temos o rio Manhuzia. O rio Manhuzia é o formador, junto com o rio Itopava, do grande rio Araranguá. O rio Araranguá mesmo é uma titica de rio. Tem alguns 2, 3 quilômetros, 4, 10 quilômetros. Ele vai ali logo pertinho da cidade de Araranguá até o mar. Mas a bacia é grande. E a bacia é composta por 2 grandes rios. O Itopava, que é onde se produz a maior produção de arroz do estado de Santa Catarina, e o Manhuzia, que vem lá de Criciúma e que é o maior produtor de carvão de Santa Catarina. O rio Manhuzia é um rio morto. Isso que agora a gente está falando do Rio Doce, nós já temos isso em Santa Catarina há mais de 20 anos. Um rio morto é um rio que tem pH abaixo de 4. O rio Manhuzia, o pH é 1,5. Ele tem uma cor mais ou menos assim. Não, ele é uma cor da camisa daquele rapaz lá, é uma cor, óxido de ferro completamente. Não pode botar o dedo. E daqui, a 100 quilômetros daqui, tá certo? É algo tão chocante você andar. O rio Manhuzia passa por trás da cidade de Criciúma. Tem alguém de Criciúma aqui? Você conhece o rio Manhuzia? Não conhece. Os jovens, as pessoas de Criciúma, elas não passam. Ela fica beleza. Ninguém conhece o rio Manhuzia. E é um grande rio, completamente. A outra setorialização que se faz em Santa Catarina, que se vive, é pelos risicultores. Os risicultores, assim como os mineradores, são todas pessoas que têm o seu endereço legal, não são criminosos, não são pessoas que se escondem. Os risicultores, quando usam o método de irrigação, de secar o solo, aquela cancha, né, do arroz, eles usam muita água, da ordem de 12.000 metros cúbicos de água por hectare. É uma quantidade de água impressionante. E eles fazem a secagem uma vez, então eles enchem 2 vezes. Na segunda vez, que é quando virar a produção do arroz, eles secam o rio, literalmente. Então eles tiram toda a água do rio. O rio morre e aí ele nasce de novo, né? Com os riozinhos, então ele chega no mar um pouquinho mais gordinho. Mas isso é o que a gente chama de setorialização. Ou seja, um setor domina completamente. O outro é você pegar, por exemplo, uma barragem de geração de energia, como está sendo previsto aqui para o rio Cubatão, que vai pegar a água num determinado ponto, tirar toda aquela água, vai represar e vai jogar essa água através de um duto por baixo, vai secar o rio entre 2 barragens para depois fazer a geração de energia. Então tem um pedaço do rio Cubatão que irá secar completamente, porque a água vai. Então, é isso que a Lei 9433 nos esclareceu do país. O que diz a Lei 9433? Ela diz que a partir de 1997 não se pode mais fazer a gestão da água de forma unissetorial. Ela criou a ideia do uso múltiplo, está lá com todas as letras nesse documentozinho aqui. Então a água ela precisa ser feita, e a bacia precisa ser feita através de uma gestão de uso múltiplo. O que aconteceu no Rio Doce? Aconteceu a setorialização da bacia. Toda a bacia do Rio Doce agora foi setorializada por um acidente de um usuário, que é a mineração. Então eu quero dizer para vocês que nós temos a oportunidade de aproveitar esse sofrimento da comunidade do Rio Doce e nos, digamos, fazer uma economia de experiência, ou seja, tentar estudar isso para Santa Catarina. Estudar isso para Santa Catarina, no diálogo com a nação, significa nós temos um banco de dados
com bancos de informações, como falaram aqui, que hoje nós não temos e não teremos da noite para o dia. Por exemplo, imagens de satélites. Todos os satélites que tiram imagem do Brasil são satélites privados, com exceção de um que a gente tem um convênio com a China, mas que não é de alta resolução. O Landsat passa num tempo muito grande, então nós também não temos. Resultado, hoje a sociedade civil não tem como acompanhar com imagens de satélite o que está acontecendo no Vale do Rio Doce. Nós não sabemos onde está a mancha hoje, nós não sabemos quando é que ela vai chegar, se chegar nós não vamos acompanhar, quando ela chegar no oceano. Ou seja, a sociedade civil não tem como se emocionar com aquele acompanhamento. Então a primeira coisa que nós precisaríamos colocar como horizonte da nossa aproximação à dramaticidade do que a gente está vivendo é uma base de dados disponíveis, amigáveis para a sociedade brasileira. Quem é que vai financiar isso? Sem dúvida nenhuma que são essas pessoas que fizeram e que estão fazendo esse tipo de dano mental. Só que não eles. Aí é que tem um pouquinho de ingenuidade que nós precisamos também compreender. Primeiro, a ação de atender e de dar espaço ao sofrimento das pessoas não pode ser feita pela mesma pessoa que causou o sofrimento. É óbvio isso. Porque senão é hipócrita essa relação. Segundo, tão pouco nós podemos deixar somente nas mãos do governo. Porque o governo ele ganha perto de 16% de todos através dos impostos, são impostos federais. A Samarco ela não está lá porque ela está fora de um sistema que se não completa disso. Não, pelo contrário. O Estado ganha 20 e poucos por cento e o município ganha 65% dos impostos dessa produção. Então tem um sistema que explica por que a Samarco pode fazer o que faz. Como falando em Samarco, nós podemos falar de todas as outras mineradoras. Então nós, como sociedade civil, nós precisamos compreender que tem um sistema, não só uma entidade, e tentar encontrar formas, junto com os nossos recursos que nós temos, de nos informar e de ficar permanentemente atentos a essa questão. Eu proponho que no terceiro momento, quando a gente tiver as ideias de sugestão, eu quero trazer algumas sugestões para que a gente fique atento. A ideia é essa, para que a gente fique acompanhando. Como é que nós podemos acompanhar essa tragédia? Isso aí é uma tragédia, ela é só a primeira, não é a maior. Nós teremos tragédias maiores do que essa. Então, aquilo que o Richard falou, nós temos que nos preparar, não só para aprender com essa, mas para também criar uma ideia de responsabilidade para o futuro. Esse tema da responsabilidade eu gostaria muito de poder abordar com vocês com mais precisão, que é essa ideia de nós nos responsabilizarmos pelo futuro. A palavrinha futuridade é uma palavrinha forte. Na medida que a gente consegue visualizar o futuro, a gente pode trazer isso para o presente na forma de uma responsabilidade. E isso anima, nos dá ânimo, vamos dizer assim, para enfrentar uma lógica que à primeira vista parece que a gente não tem como encarar, porque ela é muito malévola mesmo, né? Só que tem uma história que explica. E eu acho que é essa história que nós temos que compreender, tentar buscar e tentar mudar. Vocês não devem se sentir na obrigação de continuar tendo os mesmos pensamentos que há 500 anos nós temos com respeito à mineração. A exploração de minérios no Brasil é uma atividade que não mudou 1 milímetro desde o primeiro cara que chegou aqui em 1500. Não mudou nada. Então essa cultura brasileira de fazer como ela faz com respeito ao carvão, com respeito ao ouro, com respeito a todos os minérios e agora com as terras raras, é algo que nós não precisamos continuar nas gerações futuras. Só que nós precisamos compreender onde é que está o entrave cultural que nos faz ser como somos.
estou falando em termos de sociedade. Se a Samarco existe, é porque a sociedade brasileira continua repetindo a mesma cognição cultural da exploração do minério que os caras chegaram aqui em 1500 e nós não rebobinamos essa fita, entende? A gente não mudou o modo de pensar um milímetro a respeito de como se explorar minério. E agora nós vamos fazer isso com as terras raras. O nióbio é desse grupo, né? E que evidentemente é o grande minério dessa informática toda. Então, muito obrigado. Boa noite. A minha missão hoje aqui foi bem audaciosa, assim. Me deram uma missão maior do que eu acho que poderia cumprir de um dia para o outro. De trazer a voz, então, dos movimentos, das comunidades tradicionais e populações em geral que estão sofrendo lá na região. Então, eu, representante aqui dos povos originários, no qual eu me sinto, dos indígenas, eu trouxe a experiência, o que vem sofrendo o povo dos Krenaques, né, em esplendor, a 400 quilômetros de Mariana, né, a leste, pelo Rio Doce abaixo, né, passa por a terra indígena dos Krenaques, e eles têm sofrido bastante. Então eu trouxe um pouquinho, representando todas essas comunidades, eu trouxe um pouquinho da realidade deles, o que eles vêm sofrendo hoje. E é só uma pincelada, né? um aperitivo para a gente buscar cada vez mais conhecer essa realidade deles. E gostei de ver as falas de todos aqui preocupados em realmente partir para a ação. Eu acho que está aí, a gente não pode mais esperar. Qual o seu nome? Flora Neves, eu faço parte do coletivo Ser da Ilha, é uma entidade que trabalha com áreas protegidas, unidades de conservação aqui em Florianópolis e região. A gente teve na semana passada, organizou junto com a UFSC e vários departamentos da Universidade Federal, o seminário sobre áreas protegidas e inclusão social, onde a gente teve uma série de discussões aí com as comunidades tradicionais e com os órgãos públicos, né, gestores das unidades de conservação e outras áreas protegidas. Então, aí pelo envolvimento com essa temática, jornalista, guia de turismo, sempre busquei trabalhar aí na área ambiental, por isso o Arthur me chamou para falar um pouquinho. É uma imagem, então, da comunidade Krenak. Eles fecharam uma ferrovia desde que ocorreu o acidente não, né, a tragédia em Mariana. Eles já previam, né, que o rio ia morrer, então eles estão dando várias declarações para a BBC, para a Globo, para vários, né,
meios de comunicação anunciando, né, a morte do Rio Doce, e que eles estão, né, à mercê disso já tem 41 graus na cidade deles, e eles sem água, sem ter de onde tirar o peixe que eles pescavam, sem ter